A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval. O João Vitor Rocha está conosco. João Vitor, por quanto tempo agora ele não mais poderá disputar eleições? Muito bom dia. Bom dia, Matos. Bom dia a todos. Com esse processo de cassação de Arthur Duval, ele entra na lei da ficha limpa, né, e perde os direitos políticos por 8 anos. A votação foi feita ontem, foram 73 votos, ele perdeu por unanimidade. Todos os 73 parlamentares que estavam aqui presentes na LESP votaram pela sua cassação. Essa foi a segunda derrota unânime, digamos assim, que Arthur Duval teve nesse seu processo de cassação, já que ele foi derrotado também por 10 votos no Conselho de Ética, quando foi dado o primeiro passo para este processo de cassação. Aquelas coincidências da vida, Matos, o 48º voto para a cassação de Arthur Duval, que foi o decisivo, já que são necessários no mínimo 48 votos, foi dado por Gil Diniz, o carteiro Reaça, um deputado bolsonarista do PL aqui de São Paulo, que é, podemos dizer, o maior rival do Arthur Duval aqui na LESP. Eles já trocaram diversas acusações e ofensas, tanto no plenário, nos corredores aqui da LESP e principalmente nas redes sociais. A gente lembra que Arthur Duval foi cassado por conta daquelas falas sexistas que vazaram de áudios em relação às mulheres ucranianas. Agora ele perde o seu mandato, já que ele já havia renunciado em abril, e perde os direitos políticos por 8 anos, Matos. Exatamente, né, João? Nós tivemos aí um episódio anterior que envolveu a deputada Isa Pena, do PSOL. O Fernando Cury era o deputado à época, numa sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, na frente do então presidente Cauê Macris, ele apalpou os seios da colega e abraçou por trás. Isso gerou uma grande repercussão, ele foi suspenso. Claro que a oposição queria que ele fosse cassado. A pena primeira aplicada 4 meses, ele não desmontaria nem o seu gabinete na LESP. Depois de forte pressão, nós tivemos uma suspensão de 6 meses e aí ele saiu da LESP e entrou um suplente durante esse período. E agora na casa, muito se falava o seguinte: poxa, se a casa passou a mão na cabeça do Fernando Cury num caso assim tão grave, numa sessão plenária que acontecia na frente do presidente, então por que o Arthur Duval não poderia ser salvo em relação a esse episódio também extremamente lamentável do parlamentar que foi para a Ucrânia lá, publicou tudo nas redes sociais, estava fazendo inclusive coquetel Molotov ajudando os ucranianos contra os russos. Mas de qualquer forma, na casa agora, então veio a seguinte mensagem, né? Se houve o erro com o Fernando Cury, se a casa passou a mão na cabeça do deputado, não poderia errar novamente diante de um fato tão grave. E isso acabou acontecendo, né? Ele sabia, ele procurou renunciar e agora houve a cassação. Ele brigou, né, João, de A a Z na casa, levou o comportamento aí das redes sociais, o comportamento que o levou à LESP, e ele brigou, como você disse, com Gil Diniz, com o pessoal do centro, esquerda, direita, e não havia, portanto, aí salvação para Arthur Duval, né, João? É exatamente isso, Matos. Como você falou, Matos, ele teve essa relação combativa, a gente conhece desde as manifestações do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele ia para as manifestações, brigava, discutia e trouxe para cá também esse comportamento. Brigou com todo mundo, Isa Pena, brigou com o delegado Olim, com o Fernando Cury, brigou com o PSDB, brigou com o PT, PSOL, brigou com absolutamente todo mundo. Então, não tinha como ele ser defendido, digamos assim, pelos seus companheiros deputados aqui. Ele buscou esse enfrentamento e quando foi preciso fazer mais esse relacionamento, política é relacionamento, né? Ainda mais num momento desse de cassação, ele não teve com quem o pudesse defender. E a gente lembra exatamente como você falou, teve esse caso do Fernando Cury e também agora, semana passada, teve uma votação no Conselho de Ética do delegado Olim, que foi pedido também a sua cassação por aquela fala contra a Isa Pena, dizendo que ela teve sorte de ter sido assediada por Fernando Cury, e o delegado Olim tem um bom relacionamento aqui na LESP, diferente de Arthur Duval. Então, o mamãe falei, essa relação ruim que ele tinha com todo mundo acabou culminando com essa cassação. E esse argumento do delegado Olim e do Fernando Cury foi algo também que ele falou na sua defesa, que ele estava sendo cassado por quem ele era, não pelo que ele tinha dito. Então, ele tinha plena consciência que essa cassação ia chegar, Matos. João Vitor Rocha, ele retorna ao longo da nossa programação da Jovem Pan. Valeu, João Vitor. E agora eu vou acionar o José Maria Trindade, diretamente de Brasília.
Tá frio por aí, aqui muito frio, viu, Zé Maria? Bom dia. Salve, muito bom dia. Saiu o sol aqui, mas o friozinho está apertando aqui no Planalto Central do país também. A previsão é de quedas aqui nos termômetros e com o agravante de que a umidade relativa do ar aqui está também baixa e isso torna o clima aqui em Brasília, o coração do poder, meio diferente, viu, Marcelo? Exatamente. Zé Maria, esse caso a gente já conversou sobre ele, né? A casa errou lá com o Fernando Cury, passou a mão na cabeça e desta vez não repetiu o erro, né, Zé Maria? Esse Duval, esse tal de mamãe falei, é um sem noção, né? É um mal educado que achou que a vida é agredir a todos e se transformar numa metralhadora giratória. É preciso entender qual é cada passo e entender o que significa cada função na vida. Um parlamentar, ele não pode tirar o mandato e deixar guardado no armário e sair por aí fazendo besteira. Ele é parlamentar, quer queira ou não, representando o Estado e fora do país, representando o país. Esse rapaz quase provocou um grande conflito internacional, colocou o Brasil muito mal, numa situação complexa demais, e as consequências estão aí. Espero que não seja apenas a cassação e que ele sofra também as consequências jurídicas dos seus atos. E é verdade, a Assembleia julgou pelo que ele é mesmo, e isso deve acontecer. É evidente que o passado de uma pessoa deve entrar no julgamento de qualquer ação que ele faça. Isso é normal, na legislação ver atenuantes e agravantes de acordo com o seu passado. E eu acho que a Assembleia fez muito bem. Olha, Marcelo, é um novo momento nas Assembleias e nas câmaras que estão entendendo de que a imagem de cada instituição depende dos seus integrantes. Não existe uma imagem solta de uma Assembleia, de uma Câmara, sem levar em consideração a imagem de cada um dos seus parlamentares. Quem entra para uma instituição assim tem que entender que está entrando para um coletivo e tentar mudar o coletivo, brigar contra o coletivo e ser um elemento de distorção, de arranhar a imagem do coletivo, isso não é racional e não é assim que se faz política e nem é assim que se deve fazer a vida, né?